Graça e paz, irmãos e amigos. Amém. Boa noite em Cristo Jesus. Amém. Amém. É um prazer estarmos juntos hoje. Uma alegria poder rever alguns irmãos. E nesta noite vamos estar louvando e glorificando o nome do Senhor. Quero lhe convidar a ficar de pé, se possível for. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus é eterno. Aleluia. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo a Ele a sua graça e a sua bênção sobre nós, né? Não vamos entrar em sua presença, é verdade, como às vezes por hábito costumamos dizer, né? Pois em sua presença nós estamos, em sua presença nós estávamos, e em sua presença nós estaremos. Aleluia. Ao sairmos daqui, amém? Em cada momento, em cada circunstância, nós precisamos estar na presença do Senhor. Aleluia! Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Deus eterno, Deus bendito, te louvamos e te bendizemos, Senhor, nesta hora. Pai amado, Pai querido, é com grande alegria, aleluia, Senhor, é com grande satisfação, é com grande prazer, ó Deus, que nós neste momento damos início a esta reunião, Senhor, a este culto, Senhor Deus amado, o qual o nosso coração se alegra, Senhor, em fazê-lo. Deus, o fazemos, Senhor, com consciência, o fazemos, ó Pai, por liberdade, Deus. Não somos condicionados, ó Pai, mas de forma voluntária, Senhor, aqui nós estamos para louvarmos e bendizermos o Deus com este intuito, Senhor, é de te agradar, é de te bendizer, é de te exaltar, Senhor, nesta noite. Se há alguém que nós queremos, Senhor, que fique feliz neste momento, é o Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas ações de graça, Senhor, pelo sacrifício de louvor, Senhor, que é o fruto dos nossos lábios, ó Deus. Então, que o Senhor possa se alegrar conosco nesta noite. Pai, te pedimos, fale ao nosso coração, através da Tua palavra. Use os Teus filhos, Senhor, aqui, que irão fazer uso desses instrumentos, que também serão instrumentos em Tuas mãos. Aqueles que estarão emprestando, Senhor, as Suas cordas vocais, ó Deus. Senhor, o Seu fôlego de vida, Senhor, para celebrar o Teu nome. E que essas músicas, que estes louvores, Senhor, também possam tocar vidas, por não dizer, Senhor, transformar corações nesta noite, para a glória do Teu nome. Pai, nós oramos e já Te agradecemos no nome de Jesus. E de pé nós queremos ler a palavra do Senhor. No Salmo de número 37, apenas o verso 5. Minha sogra, ela fez 77 anos, né? Sábado agora, dia 26, e foi um versículo que nós, ali em família, né, tivemos, agradecendo ao Senhor pela vida dela, que nós utilizamos. E eu quero, nesse momento, compartilhar com os irmãos, para em seguida, os nossos irmãos estarão aí nos conduzindo em louvor. Diz assim, eu vou ler a primeira vez e a igreja vai liderar comigo em seguida. Assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos lá, os três, todos nós. 1, 2, 3. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tu fará. Aleluia! É algo interessante, irmãos, aqui. Eu fiz esta abordagem e estava ali falando em oração, justamente com a minha família e minha sogra. Mas Ele fará. A minha sogra, já há alguns anos atrás, ela foi acometida de um câncer, o qual ela precisou remover as axilas e uma parte do mamão.
E numa das crises que ela teve, eu precisei levá-la correndo para o hospital, lá no Grajaú. E no caminho eu olhava para ela e comigo dizia: ela não vai voltar mais. Meu Deus. Deixei ela no hospital, voltei para casa e falei para minha esposa e a filha dela, Vânia, eu falei: Vânia, olha, vou te dizer uma coisa que eu não gostaria de falar. Não espera que sua mãe volte, porque o estado dela, ela chegou lá com sua imunidade abaixo de 5, um negócio assim, tremendo. Meu Deus. E nesse momento da felicitação do aniversário dela, eu fiz menção desse texto e eu disse para ela, como disse para mim mesmo: muitas das vezes nós falamos, mas esquecemos o que a palavra diz ao nosso respeito. Daquele que entrega o seu caminho, daquele que confia nele, vai viver o fará de Deus. Deus eterno. Vai viver aquilo que foge às minhas expectativas e às tuas expectativas. Meu Deus. Vai viver aquilo que os nossos olhos, os nossos corações não conseguem sentir. Aleluia! E naquele momento eu disse para ela: hoje eu estou vendo o resultado daquele que entrega o caminho nas mãos do Senhor, que confia nele, e no determinado tempo ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que a ciência não pode fazer, aquilo que o homem não pode fazer. Deus irá fazer na minha, na tua, na nossa vida. Eu disse para ela: a senhora é um milagre de Deus diante de nós, e eu tenho visto e tenho aprendido como salmista. Fui moço, hoje estou velho, nunca vi um justo desamparado, nem tampouco a sua descendência a mendigar o pão. Ei, se você entregou a tua vida ao Senhor e confia nele, você vai viver o fará dele na sua vida. Eu creio. Aleluia! Você vai ver o impossível, o imaginado. Aleluia! Porque aquele que entrega o seu caminho na mão do Senhor e confia nele, haverá resultado. Meu Deus. Aleluia! Vamos louvar e glorificar o nome desse Deus, o qual eu tenho entregado a minha vida, e você também tem entregado a sua vida em suas mãos, e que nós temos confiado. Se nós temos confiado, nós vamos ver o fará de Deus. Eu creio. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Vocês estão felizes de estar na casa do Senhor essa noite? Glória a Deus. Estão de verdade? Quanto tempo faz, né? Então eu queria que você desse a melhor salva de palmas ao Senhor essa noite. Se é para Jesus, pode ser melhor. Se é para Jesus, pode ser melhor. Eu queria começar com a gente orando, mas fazendo uma oração assim, começasse a pedir a Deus o revestimento de poder dele. Verdade, Jesus. Verdade, Senhor. Existem muitas pessoas que nesse momento, e até mesmo dentro do seu lar, estão apreensivas, e eu estou falando de pessoas crentes. Existem pessoas que são crentes, que sabem que Jesus está com ela, Verdade, Deus. mas por conta de tudo isso que tem acontecido, as pessoas estão presas dentro do seu lar, estão apreensivas por tudo, e é necessário que nós falemos de quem nós estamos pronunciando o nome nessa noite. Meu Deus. É necessário que a gente experimente verdadeiramente o poder daquele que era, que é e que há de ser para todo sempre. Quando você começa a entender essas coisas, independente de tudo que está por vir ou de qualquer situação adversa que nós estamos passando, nós podemos até estar num tempo difícil. Pessoas nesse momento lá fora estão até pegando esse vírus, situações adversas. E nós, como seres humanos, como cristãos que são mesmo, mas seres humanos que somos, nós estamos propensos também a pegar esse vírus. Meu Deus. Nós não estamos aqui descartando nada, nós estamos fazendo com todas as nossas forças, usando as nossas mãos, como a gente vai sentar lá, o pessoal do louvor, usando álcool, todo mundo. Quando a gente sai daqui, a gente evita de se abraçar, a gente evita, né, de apertar as mãos. Só que a gente não pode esquecer do nome de quem nós temos
nosso alvo, passar nas nossas mãos. É certo que nós não seja possível nesse momento ter tanto compartilhamento, tantos abraços, tantos apertos de mãos, mas você pode sim falar, você pode levantar suas mãos e profetizar a bênção de Deus sobre a vida do seu irmão. Você pode até fazer isso aí agora. Você pode fazer isso agora. Você pode levantar as mãos sobre ela aí e profetizar a bênção de Deus sobre a vida dela. Você pode até não abraçar, você pode até não segurar na mão dela, mas você pode profetizar a bênção de Deus sobre a vida dela, porque nós sabemos em quem nós temos que falar. Nós sabemos o nome de quem nós temos que profetizar. Não é à toa que ele morreu na cruz do Calvário. Não é à toa que ele entregou a sua própria vida pelas nossas vidas. Olha. E eu tenho uma plena convicção do que eu estou falando. De repente você que está aí dentro do seu lar, você está apreensivo com tudo isso que está acontecendo. Será que isso vai pegar? Será que isso vai pegar algum ente meu? Será que alguém disso vai pegar algum parente meu? Olha, como eu disse para vocês, de repente algum de nós ou outras pessoas podem até pegar, mas o que não pode é a gente deixar de ter a certeza dentro do nosso coração de quem nós somos em Deus. O que Ele fez para nós e que se mesmo, ouça bem o que eu vou te dizer, mesmo se nós morrermos, isso vai ser uma vitória muito grande. É loucura falar isso, não é loucura não, mas porque nós sabemos em quem nós temos crido, o que Ele fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Eu te pergunto a você que está aí me ouvindo, você tem a certeza da sua salvação se você morrer hoje? Se por acaso esse vírus pegar você com todas as precauções que você está tomando, se você pegar esse vírus, ou se você pegar alguma doença ou qualquer outra situação, se hoje a morte bater na sua porta, o que tens preparado? Meu Deus! Meu filho! Maravilhoso! Te adoramos, Senhor! Eu perdi o meu pai esse mês e o engraçado é que quando eu havia perdido a minha mãe, eu só coloquei uma frase lá quando eu perdi a minha mãe. Coloquei lá: Deus me deu, Deus tomou para si, bendito seja o nome do Senhor. E as pessoas vieram falar para mim: vocês são muito doidos, eu não consigo entender por que vocês falam essas coisas, como que pode ser isso? Você não amava sua mãe? Eu amo minha mãe, eu amava minha mãe, mas é porque eu sei onde ela está, onde ela está me esperando e para onde eu irei. E quando meu pai faleceu, nós conversei com meus irmãos, conversamos e nós ficamos ali. Quando ele foi, partiu para agora, nós ficamos em paz. Nós estamos com nossos corações em paz, porque nós sabemos em quem nós temos crido, sabemos onde que ele está no melhor lugar que ele poderia estar. E um dia, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, nos garantiu essa vitória, um dia nós estaremos lá com ele, nos regozijando. Então eu te pergunto nessa noite: o que tens preparado? Deus eterno. E para quem será? Deus eterno. Será que essa vida de pecado que você está vivendo aí dentro da sua casa? Deus eterno. Meu Deus, meu Deus. Oh, general. Será que essa vida de pecado que você está vivendo, pensando que ninguém está te vendo, só porque você não está aqui no templo, mas você está dentro da sua própria casa, cometendo tudo isso que você está cometendo, e aí você entra com essa questão de pandemia que você não pode? Deus está olhando o que você está fazendo. Meu Deus. E Ele está te cobrando nessa noite. Louco, louco. Se essa noite pedir a sua alma, o que você tem preparado para quem será? É noite de concerto na presença de Deus. É noite de busca, de santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Você pode vir até aqui na frente, você pode até estar na sua casa falando que aceita Jesus, mas se não houver a mudança de dentro para fora, não adianta nada. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Meu Deus. Deus eterno. Ele abriu mão da sua glória. Ele deixou o seu trono de glória. Morreu numa cruz, enfrentou uma morte que não era sua, pela minha e pela sua vida, para que hoje nós pudéssemos dizer o quão grande Ele é, o quão grato nós somos por essa salvação.
e ter a fé e crer naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, tudo isso é vão. A sua vida está se perdendo. Não adianta viver de engano na casa do Senhor Jesus. Meu Deus, general, tu és fiel, Senhor. Não adianta viver de engano na casa de Deus. Você pode não estar fisicamente dentro do templo, mas mesmo onde você está, os olhos do Senhor, como chama de fogo, Ele penetra aí na sua alma e você sabe que Jesus está falando contigo nessa noite. É noite de conserto, é noite de reconciliação, é noite de reconhecer as mazelas dos pecados que você está vivendo e se transformar, porque se Jesus Cristo vier hoje, é muito possível que você vai ficar, para ficar nessa grande tribulação, passando por todas as agruras, e na Bíblia está dizendo, os 7 selos serão derramados sobre a terra, todo o sofrimento, e você aqui, sofrendo tudo isso, porque não ouviu a voz de Deus. Meu Senhor, general. Igreja do Senhor, se levante. Poder do nome de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar as agruras desse mundo. Não tenha medo de enfrentar a pandemia. Nós temos o nosso racional para enfrentar. Mas nós temos o Senhor dos Senhores que batalha por nós. Deus é o Senhor que nos garante a vitória. Eu creio. Eu creio. E aí, quando você começar a fazer isso, você vai adorar o Senhor como verdadeiramente você precisa adorar, dizendo: abriu mão da sua glória, semelhante a homem, se esvaziou, servo tornou, meu Senhor, e assim mesmo até a morte, e morte de cruz. O que aconteceu? Mas o grande Deus, meu Senhor, o nosso Pai, o exaltou e deu nome, e deu nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
liberdade para o Espírito Santo. Ele está Oh, falando aí. Espírito de Deus. Eu creio, Senhor. Deus vivo. Maravilhoso. Receba a nossa Eu não sei o que essa pandemia tem mostrado para vocês, Meu Deus. mas lá dentro da minha casa mostrou algumas coisas que nós precisamos melhorar. Verdade. Uma das coisas que nós melhoramos como casal lá na minha casa foi a oração. Oh, Nós começamos a orar todos os dias, pode continuar. Nós começamos a orar todos os dias com propósito, vida com propósito, todos os dias, orando, intercedendo pela vida do pastor, intercedendo pela vida da igreja, intercedendo pela sua saúde. Às vezes nós chegamos para o nosso pastor, se cuida da sua saúde, mas nós vemos que ele é homem de Deus, quer estar aqui, quer estar na frente da obra. Eu falei com minha esposa, o que a gente tem que fazer? Temos que orar por ele, temos que cobrir ele de oração. Ele não vai parar, ele não vai parar. Ele quer continuar, então vamos cobrir o teu filho com oração, para que nenhuma seta venha sobre a vida. E aí nós começamos a orar, começamos a interceder pela vida dele, oramos pela sua família, pela Luísa, pela família, oramos pela igreja todos os dias. Isso melhorou na nossa casa. Nós começamos a orar, oramos todos os dias, intercedemos pela vida de cada um de vocês, dos enfermos, oramos pelos nossos projetos, e isso parece ser muito bom. maravilhoso. Oh, aleluia. Só que num determinado momento nós percebemos uma coisa. Nós estávamos orando, estávamos buscando a Deus.
Verdade, com um Jesus. fervor tão grande que nunca houve. Isso que nós estamos passando, pandemia, isso não é nenhuma unha do que há de vir, do que está por vir aí. Não quero te amedrontar, eu só quero te conscientizar do que eu estou falando. A ira de Deus está vindo sobre esse lugar por conta das pessoas que não deram crédito à sua palavra. Mas a igreja do Senhor estará guardada, porque é necessário que a igreja do Senhor seja arrebatada, arrancada dessa igreja. Se você é igreja do Senhor, se você confia no Senhor, se você não vive uma vida de pecado, uma vida de mentira, dentro da igreja é uma coisa, mas lá fora é outra, agride a sua esposa, briga com seu esposo, ofende seus filhos, vive uma vida de prostituição, de fornicação. Você está irremediavelmente perdido. Não adianta. Você está aqui na casa de Deus, às vezes até mesmo na sua casa, mas você está se iludindo, você está se perdendo. Se Jesus Cristo vier hoje, se você não mudar as suas atitudes, você está completamente perdido. Meu Deus. Igreja do Senhor, ouça o que o Espírito diz à igreja. Talvez hoje seja o último dia da sua reconciliação com Deus. Meu Senhor. De uma verdadeira santificação, compreensão de tudo que você está vivendo e uma conversão genuína diante da presença de Deus. Porque um dia a trombeta vai soar. E se você não ouvir a trombeta de Deus, você vai ficar aqui nessa terra. Não adiantou viver todo esse tempo de farsa, com o pé na igreja, com o pé no mundo, e agora longe das bodas do Cordeiro, onde a igreja santa, lavada, remida no sangue de Jesus, estará regozijando e lá nós encontraremos aquelas pessoas que um dia partiram na glória, mas um dia estarão lá nos esperando para nos alegrarmos juntos, para nos regozijarmos juntos. Lá não haverá choro, não haverá pranto, lá não haverá dor, só vai haver alegria, só vai haver regozijo, porque lá o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, ele é a luz que ilumina.
glória de Deus, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. O mais difícil é que nós só temos esses pequenos momentos para adorar o Senhor. Mas um dia nós estaremos na glória. Nós estaremos louvando, bendizendo o nome do Senhor para todo sempre, sempre, sempre. Você está esperando por isso? Você está almejando por isso? Quantos estão esperando a volta do Senhor? Quantos estão esperando a volta do Senhor? Aleluia. Glória. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Glória a Jesus. Nós queremos dizer que a nossa igreja está em pleno funcionamento. Às terças-feiras, você que tem a sua oferta, você que tem o seu dízimo, você pode vir até aqui a nossa igreja. Tudo aí fora pode ter parado, mas a obra do Senhor não parou. Nós continuamos aqui a todo vapor. Às terças-feiras, às 7h30 da noite, estamos aqui. Você pode trazer a sua oferta, você pode trazer o seu dízimo. Às quintas-feiras da manhã, na consagração, às 8 horas da manhã já estamos aqui, às 8h30 da manhã já estamos aqui. À noite, às 19h30, também estaremos aqui louvando, bendizendo o nome do Senhor. Você pode trazer a sua oferta, pode trazer o seu dízimo. E no domingo, à noite, nós estaremos aqui a partir das 18 horas, onde você também poderá estar celebrando o Senhor com as suas ofertas, com os seus dízimos e com as suas ofertas. Nós estaremos louvando o Senhor agora com essa canção para poder nós retirarmos a nossa oferta. Você vai estar à vontade para poder ofertar ao nosso Deus, trazer o seu dízimo. E também existe a conta da igreja, onde você pode procurar as nossas secretárias para poder falar com elas. Se para você fica difícil vir até aqui a igreja, nós entendemos. Você pode fazer trazer a sua oferta, depositar a sua oferta, depositar o seu dízimo através de conta bancária da igreja, né? E você vai ser abençoado pelo Senhor da mesma forma. É preciso que nós entendamos que a obra do Senhor não parou. Nós continuamos de pé. Mesmo vocês que estão aí na sua casa, nós continuamos daqui. Vocês estão aí se guardando, se resguardando. Isso é bom que seja feito, mas nós estamos aqui intercedendo pela sua vida, estamos aqui intercedendo pela sua família, para que tudo isso passe um dia, e daqui a pouco, um pouco cheio de tempo, como disse o pastor, todo esse lugar estará cheio para a glória do Senhor. Toda essa galeria, eu profetizo em nome de Jesus que toda essa galeria estará cheia de pessoas sedentas da palavra de Deus. E nós estaremos adorando ao nome santo do Senhor. Vem, vamos adorar o Senhor?
mas que a boa mão do Senhor alcance todas essas vidas, Senhor amado. Que os corações das pessoas estejam sedentos por estar na sua casa, por estar ofertando ao Senhor. Aqueles que ainda não receberam o seu benefício, que recebam o seu benefício, para que possam comprar as coisas que necessitam para dentro do seu lar. Senhor, o Senhor nunca nos desamparou. Não é agora que o Senhor irá nos desamparar. Por isso nós clamamos a quem nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, Senhor. Vem sobre a vida da tua igreja, abençoe os teus filhos, que amanhã, ainda hoje, Senhor, os seus celeiros estejam abastecidos, ó Deus amado, e que seus filhos não tenham nada em falta, porque eles sabem em quem eles têm depositado a sua confiança. Nós queremos entregar a vida do pastor Edson em tuas mãos, Senhor. Nós entregamos o teu ministro nas tuas mãos. Que venha uma palavra fresca, revelada dos altos céus, Senhor amado. Que o teu filho seja agora, nesse momento, seja canal de Deus, seja bênção de Deus para as nossas vidas, como ele sempre tem sido, Senhor amado. E que essa palavra possa ir de encontro aos nossos corações e ao coração das pessoas que estão visualizando essa live. Em nome de Jesus. Aleluia. A igreja pode se assentar. Em nome de Jesus. Se assim podemos dizer, vivenciamos alguns momentos, né, já no decorrer deste culto. Né, e em alguns desse momento nós conseguimos, oh Deus, de alguma forma, de alguma maneira, nos enquadrar, ter uma percepção, ter um momento de um relacionamento, de uma fala, de uma estrofe, de uma música, de uma atmosfera que nos envolve. Meu Deus. A verdade é que nós estamos em um ambiente onde a voz do Senhor ela ecoa nos nossos corações. Amém. Mas eu quero crer que de várias formas e de várias maneiras, encontrando sempre em nós, né, a forma de nos encorajar, a forma de nos fortalecer, a forma de nos fazer mudar o curso, o rumo, a direção, o pensamento. E em um desses momentos, né, desse culto, a gente começa a pensar em várias situações, circunstâncias. E uma delas foi naquele momento em que nosso irmão foi direcionado a nos levar a pensar, ó Deus, nesta vida no túmulo, nesta vida que foi proposta por Cristo, né? Não esta vida terrena, mas esta vida espiritual, meu Deus, da qual muitas das vezes nós não nos entregamos, nos esmeramos a buscar e mesmo ansiar por a mesma. Mas isso tem um motivo, meu Deus, não é por acaso não. Quando nós mergulhamos na palavra do Senhor, e o apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele vai utilizar essa metáfora de fazer morrer. Deus. Porque na verdade nós caminhamos numa contramão. Meu Deus. Enquanto o nosso ser físico, né, ele anseia pela vida, né? Ele anseia pelo crescimento, ele anseia por galgar cada vez mais, né, uma vivência dentro dessa esfera da qual ele foi criado para vivenciar. Mas quando nós olhamos no contrassenso, quando a palavra de Deus diz que nós temos que fazer morrer essa nossa natureza, meu Deus, quem é que quer se privar, quem é que quer se matar, quem é que quer se diminuir,
Dificilmente. Então, isso é uma coisa realmente de que nós podemos entender. Mas o caminho é este. Aleluia, Jesus. Não é? O caminho de volta à casa paterna, não é? É este caminho que a cada dia, a cada momento, eu tenho que fazer morrer a minha natureza. Aleluia. Sabe aquela coisa daquele gostinho que a gente tinha por várias coisas, que aquilo nos prendia, que aquilo nós éramos apaixonados, aquilo ali nos envolvia, como se aquilo fosse morrendo a cada dia, e algo fosse sendo introduzido e ansiado pelo mesmo. A gente consegue ter essa percepção dessa questão de realmente nós ansiarmos, né? Desejarmos, buscarmos. Quando a gente lê o Evangelho de João, lá no capítulo 14, Jesus dá um direcionamento àqueles que já estavam caminhando com ele, que depois dele falar, quando ele diz que, né, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se eu fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei e os levarei para mim mesmo. Aleluia. Para que onde eu esteja, estejais vós também. Aleluia. E logo em seguida, um dos discípulos diz, mas mestre, nós não sabemos o caminho. Interessante isso, né? Só que não é o motivo da nossa oração hoje, mas só para nós ratificarmos essa questão de começarmos realmente não a nos desinteressarmos pela vida, essa que nós temos dentro das nossas responsabilidades de vivência, mas começar já, sabe, a deixar de lado algumas coisas que nos prendem. Meu Deus. Deixar, sabe, alguns desses desejos, desses anseios que tem, muitas das vezes, sido muito mais forte do que aquele anseio de querer estar com aquele que um dia morreu por mim e por você, e que anseia que nós estejamos aonde ele está. Verdade, Deus. Isso é realmente interessante. Então, um desses momentos deste culto falou muito ao meu coração. Todas as vezes nós ansiamos por muitas coisas terrenas e às vezes esquecemos de ansiar pelas coisas espirituais. Verdade. As coisas que Deus realmente tem nos dado. E dentro dessa perspectiva, que não vai mudar muito, nós iniciamos aqui a leitura do texto do Salmo 37, eu quero voltar nele. Nós temos aqui uma entrada e eu quero continuar, não é? Dentro deste capítulo 37 do Salmo 37. Aleluia. Quero ler alguns versos e conduzir a pensar um pouco. Salmo capítulo 37, a partir do verso 1, eu vou ler até o verso 5. Foi onde nós iniciamos aqui o culto. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Aleluia. Pensando nesta brevidade da vida ou na longevidade da vida, não é? Onde nós poderíamos ter o equilíbrio em dizer que quem vivenciou, quem viveu de maneira satisfatória a ver um dia do Senhor.
porque a sua palavra diz que um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. E na palavra de Deus registrada nós temos Metusalém, que viveu aproximadamente 969 anos, ou seja, o homem que mais viveu não chegou a viver um dia do Senhor, que para ele é como 1000 anos. Então logo começa a perceber que essa questão de longevidade, irmão, dentro da esfera, aleluia, da eternidade de Deus, é como uma gota no oceano. Dentro da sua perspectiva, o homem que mais pode, ou que mais alcançou, que mais vivenciou, aleluia, esta vida terrena, chegou a menos que um dia, Senhor. Meu Deus. Então é uma proporção sim muito discrepante entendermos a eternidade de Deus dentro da nossa vivência. Ou seja, nós não temos como vivenciar os feitos do Senhor, né? E por mais que vivenciamos, podemos dizer que vivenciamos menos de um dia, menos da sua esfera de ação, da questão de uma atuação de nossa vivência. E quando nós mergulhamos nesse texto, capítulo 37, nós vamos observar, aleluia, o rei Davi fazendo uma observação, fazendo uma perspectiva, meu Deus, uma retrospectiva, melhor dizendo, da sua vivência até aquele determinado momento. Então ele começa a fazer, a catalogar algumas situações da sua vida, né, para poder externar aquilo que Deus vem fazendo na sua trajetória e por ele que ele pode observar na vida daqueles que estavam ao seu redor. O salmo é longo, você talvez em casa tenha a oportunidade de lê-lo até o final, você vai ver coisas interessantíssimas. Mas dentro desta observação, querido, que nós acabamos de ver, é que nessa trajetória, nessa nossa caminhada, ainda que nós tenhamos uma perspectiva em Deus, mas muitas das vezes nós nos decepcionamos, porque muitas das vezes não entendemos dentro da sua ótica, dentro da sua perspectiva, a vida, esta vida natural, esta vida humana que nós vivenciamos, hoje principalmente, porque vivemos esta vida de uma forma totalmente diferenciada daquilo que Deus havia proposto para nós, entendendo que esta vida que hoje vivenciamos, estamos vivendo após a queda, após o pecado, aonde aquilo que Deus havia arquitetado, projetado para nós, aleluia, em seu primeiro plano, ficou para trás, e o homem passou a viver segundo o curso do seu coração. Meu Deus, meu Senhor. Segundo aquilo que os seus desejos, seus anseios brotavam no seu ser. E o salmista ele começa esse texto de uma forma interessante, né? Ele vai dizer: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Aleluia! Um sentimento do qual jamais poderia ter ou haver no coração daquele que um dia tomou uma decisão em seguir e servir ao Senhor, sabendo que em todo momento, em toda circunstância, toda boa dádiva provém da sua mão. O homem, aleluia, tem vivenciado aquilo que Deus pode lhe oferecer, ainda que de uma forma, podemos dizer, a menos. Todavia, nós podemos sim provar e ver que o Senhor é bom, mas dentro de uma perspectiva. Aleluia! Muitas das vezes nós achamos que, aleluia, o mais é o que é mais interessante,
podemos ver que as coisas não funcionam bem assim. O homem anseia por muitas coisas, todavia a palavra de Deus vai lhe direcionar alguns caminhos que ainda são melhores. Não te indignes, não tenha inveja daqueles que prosperam, daqueles que crescem, daqueles que de alguma forma garimpam, aleluia, riquezas e prosperidade para si, mas de maneira que não irão, aleluia, colher verdadeiramente o que é bom, o que a terra realmente pode lhe produzir. A Bíblia vai dizer que a bênção do Senhor não nos traz dores. Aquilo que Deus realmente nos dá, aquilo que Deus nos oferece, aleluia, dentro dessa perspectiva, vamos perceber que ela não nos traz dores, não nos traz sofrimento, perdas, aleluia, mas elas agregam, aleluia, em nossas vidas. Ainda que em algumas circunstâncias ou situações, aleluia, isto pode parecer que nos traga de alguma forma dor ou sofrimento, ainda assim ela será bênção para a nossa vida, se de uma forma direta ela foi dada, oferecida pelo Senhor. E ele diz, não tenha inveja, não te dignes, aleluia, porque você precisa entender o crescer, desenvolver, aleluia, da vida de um homem dentro da minha perspectiva. Aleluia. Eu costumo sempre dizer, querido, que dentro dessa questão da pobreza e da riqueza, Deus tem seu equilíbrio. Verdade. Aleluia. Deus não tem, aleluia, alegria nem na riqueza, nem tampouco na pobreza, mas Ele não se satisfaz na vida daquele homem, aleluia, que entende, que compreende, aleluia, que precisa viver na sua dependência, aleluia, e que dentro dessa esfera da humanidade, o certo, ele vai atravessar momentos difíceis, mas isto não quer dizer que ele não esteja vivenciando, ou não possa viver dias felizes, dias alegres. Ele diz que, pois dentro em breve definharão como a erva e murcharão como a erva verde. Ou seja, tudo tem um tempo. Meu Deus. Aleluia. Tudo tem um prazo de validade. Ninguém pode se autolevar, aleluia, por aquilo que algo garimpou de mais ou de menos. Não pode se dizer que chegou ao apogeu porque chegou a uma determinada idade. Não, porque o texto vai dizer que isto é perecível, que isto vai perecer. Meu Deus. Aleluia. Mas o que vai fazer com que realmente esta vida tenha valor é a vida de como irá se conduzir segundo a vontade de Deus. Algumas pessoas acham que tem muito e tem pouco. Outros acham que tem pouco e tem muito. Verdade. Interessante quando o texto vai dizer assim, que é melhor um bom nome do que um carrinho cheio de ouro. Se nós formos pensar nesse provérbio para os nossos dias de hoje, ele faz muito sentido. Hoje o que está em foco é ter muito, é ser abastado, é ter, aleluia, tudo do bom e do melhor, independentemente de como nós iremos adquirir ou adquiri-lo. Não importa os meios e os caminhos pelos quais nós iremos entesourar ou enriquecer, aleluias. Mas a Bíblia diz que é melhor um bom nome. E quando fala, segundo a Bíblia fala-se um bom nome, é alguém que é conhecido e reconhecido por Deus, independentemente daquilo que tem. Observe o que Deus vai falar de Jó. Viste meu servo Jó, um homem íntegro, reto, temente
aleluia, as coisas. Não é porque eles prosperam, não é porque eles têm bens, aleluias, que isto me agrada. Que isto quer dizer que é uma vida boa. Não, isso é transitório. Isso é momentâneo. Mas o que realmente interessa é minha vida, este meu relacionamento. Ei, minha irmã, meu amigo, é a primeira coisa que eu quero te dizer nesta noite. Valorize, aleluia, os preceitos e os conceitos da palavra de Deus. Se nós queremos agradar e satisfazer, aleluia, o coração do Senhor, temos que caminhar nessa perspectiva. É melhor um bom nome. E por certo, esses aqui não tinham um bom nome. Não eram pessoas das quais, aleluia, o salmista deveria estar olhando, observando para tirar alguma coisa de bom e saudável para ele. E a palavra diz: não te incomode, porque isto é algo passageiro. Irmãos amados e queridos, dentro de outras coisas que nós gostaríamos de falar, é dizer que o resultado da minha, da tua, da nossa fé, aleluia, está no decorrer da nossa caminhada. Louvado seja. Que nem sempre nós conseguimos observá-la, mas com o decorrer e desenvolver da nossa vida, nós vemos como é importante. Abre aspas. Eu estava lendo, né, uma das frases do nosso irmão Begé, diácono aqui, daquilo que ele escreve a respeito do seu pai. Algumas pessoas dizem, isso eu coloquei lá, que as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras, certo? Meu Deus. Porém, se eu não conheço uma pessoa, o que vai falar para mim é daquilo que eu vou ouvir ou o que eu vou ler a respeito. Então, aquelas palavras falam alto para mim, embora não tenha conhecido o pai do nosso amado irmão pessoalmente. E o resultado da vida digna e honrosa daquele pai está ressaltada no final da sua vida através de algumas frases que o seu filho colocou. Isto é lindo, isto é maravilhoso quando nós temos esta oportunidade de fazer. Não é verdade? Porque procurou caminhar uma vida digna, uma vida honrosa, uma vida que agradar o coração do Senhor. Independentemente daqueles que ao seu redor, aos seus olhos prosperam, crescem e enriquecem, mas no final da sua vida foi apenas aquilo que conseguiram. Aleluia! E o texto vai dizer: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Alimenta-te da verdade. Mas esta não é uma verdade do qual é verdade para mim ou é verdade para você. Tem coisas que para mim é verdadeiro, mas tem coisas para você que não é. Mas esta é uma verdade que está acima de toda e outra verdade. É uma verdade absoluta. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que dentro da perspectiva do texto de Isaías, quando diz que nós comeríamos o melhor desta terra, e alguém tem uma perspectiva de que é o alimento realmente que é produzido da terra. Aí um dia me fiz uma pergunta: ora, o que é o melhor da terra para o maranhense? Pirarelli, diz aí. O que é o melhor da terra para o maranhense? Talvez uma macaxeira. Puxar. O que é o melhor da terra para o baiano? Talvez um acarajé. Então isso vai começar a mudar dentro de uma perspectiva
perspectiva natural. Mas quando o texto diz que o que vai nos alimentar com o melhor da terra, querido, isso que eu percebo que é uma percepção espiritual que vai além da nossa perspectiva. Meu Deus. É algo que eu e você não conseguimos extrair com a nossa força física, com a nossa força bruta, com a nossa dinâmica, com o nosso pensamento, mas é um relacionamento nosso com Deus, porque o que Israel comeu do melhor da terra, eles disseram assim: o que é isto? Quando eles comeram o maná, algo que a sua mão não produziu, algo que o seu intelecto não produziu, algo que eles não garimbaram com seus próprios braços, mas com aquilo que o Senhor lhe ofereceu. Eles disseram: olha, o que é isso? Isto é maravilhoso, isto é estupendo, isto é acima da minha perspectiva, pois o melhor da terra para nós é aquilo que Deus tem para mim e para você. Deus. Não que essa própria terra pode nos oferecer. Verdade, Jesus. Alimenta-te da verdade, alimenta desse conhecimento, alimenta-te desse relacionamento que verdadeiramente produz vida, produz saúde, aleluia, produz longevidade, é cura para os ossos, é alimento e bálsamo para a alma, aleluia. Isso nós precisamos desejar, ansiar. Eu não tenho só uma perspectiva geográfica dentro desse texto aqui, daquilo que é material, daquilo que é palpável, daquilo que é espiritual, daquilo que é maravilhoso, que só Deus consegue gerar para cada um de nós. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Ora, não te dignes, aleluia, por malfeitores, nem por aqueles que praticam iniquidade, mas confia no Senhor e faz o bem. Aleluia. Confia. Entenda que com o Senhor será sempre o melhor para nós. Creio. O que Ele tem para nos dar, olha, vai ser sempre algo muito mais excelente. Habita na terra sim, mas olha, alimenta-te da verdade. Aleluia. Não fica preso apenas às coisas secundárias, às coisas terrenas, às coisas passageiras. Mas a minha palavra, que é verdadeira e que é eficaz. Eu fico pensando quando Ló, na sua escolha, diz o texto que ele levanta os olhos e percebe as campinas verdejantes. E vejo aquele jovem, aquele senhor de cabelo branco olhando para o outro lado e apenas terras áridas. E ele, aos seus olhos, parece ter escolhido o melhor. Quando nós vamos ver o desfecho da história, o certo ele não escolheu o melhor. Mas Abraão, a todo tempo, teve a boa mão do Senhor oferecendo, em cada momento, em cada circunstância, aquilo que ele precisava para continuar a sua trajetória e a sua caminhada. Aleluia. Nós precisamos olhar sempre em direção à perspectiva de Deus. E o texto continua dizendo: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Satisfaz o nosso desejo. Mas nem sempre é aquilo que realmente para nós parece ser bom. Nem sempre aquilo que parece ser o melhor. Aleluia. Deus, irmãos amados, sabe muito bem ser seleto para cada um de nós. Sabe muito bem o que nós precisamos e o que nós necessitamos para as nossas vidas. Aleluia! E nós precisamos caminhar nessa perspectiva. Aleluia! E saber que o Senhor, Ele está pronto. Aleluia! Nos dar sempre aquilo que vai nos dar prazer, vai nos dar alegria e satisfação nas nossas vidas. Verdade. Temos que caminhar nessa perspectiva. Com Deus será sempre o melhor para nós. Hoje, em cada momento e em cada circunstância,
nós iremos ter a sua boa mão conosco. Aleluia. Satisfazer o desejo do coração do homem, irmãos amados, às vezes parece ser tarefa muito difícil. Tá? Nós somos muitos emotivos e variantes, não é verdade? Não tem como estar a todo tempo satisfazendo o desejo do nosso coração. Ainda temos uma outra coisa que é contra nós não sabemos fazer as melhores escolhas. Aleluia! Por isso que é importante nós permitirmos que o Senhor, Ele satisfaça o desejo do nosso coração, não nós, Ele satisfazermos os nossos próprios desejos, porque Ele saberá sempre o que é melhor para nós, irá sempre selecionar aquilo que verdadeiramente vai chegar para nutrir, satisfazer, aleluia, as nossas vidas, e com isso não vai dispensar tempo. E Ele fecha. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aleluia. Entrega o teu caminho. Depois você vai ler em casa, Salmo 37, é interessante. Lá no verso 25, que é um versículo que nós conhecemos muito, né? Nós já falamos aqui, ele diz: hoje fui moço, hoje sou velho, nunca fui justo desamparado, nem vi a sua descendência a mendigar o pão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nunca vi um justo desamparado. Desamparado aqui, querido, não é ausente das adversidades desta vida. Desamparado aqui não quer dizer que nós não enfrentaremos momentos difíceis. Aleluia! Mas é que em cada situação, em cada circunstância, nós podemos ter a certeza que o Senhor estará presente conosco, a nos ajudar a atravessar cada circunstância, aleluia. E nas adversidades desta vida, teremos esta confiança e teremos sempre Ele ao nosso favor. Ele diz: quando passares pelas águas, não te submergerão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Iremos sim, todas as vezes, atravessar momentos difíceis. Contudo, teremos a boa mão do Senhor a nos sustentar. Eu creio. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar ao Senhor não é fazer cabo de guerra. Não está dizendo, Senhor, eu entrego a Ti esta situação, eu entrego a Ti neste momento, mas segurando do lado, o Senhor segurando do outro. Ele querendo agir, nós também querendo agir da mesma forma e na mesma proporção. Aleluia! É como aquela mãe que diz: Senhor, ó, eu entrego a vida do meu filho nas Tuas mãos. Ele está saindo agora. Aleluia! Não sei para onde ele vai, o que ele vai fazer, mas ele está em Tuas mãos. Quando ele sai, não há sossego. Meu Deus. Quando ele sai, não tem calma. Quando ele sai, só há choro e lágrimas. Quando ele sai, não consegue repousar a cabeça no travesseiro. Que entrega era esta? Realmente nós precisamos fazer essa entrega. Davi precisou realmente chegar a este ponto e reconhecer que precisava entregar realmente sua vida na mão do Senhor, independente daquilo que estava acontecendo ao seu redor, e confiar nele. E o mais Ele fará. Eu pensei em algumas outras coisas mais. Esse o mais Deus fará, dentro da nossa perspectiva. Independentemente se nós estamos dentro da menor ou maior idade, sempre estaremos na dispensação de viver, né? Esse o mais Ele fará. Creio. Quanto mais dias nós vivenciamos na nossa vida, mais momentos difíceis e trabalhosos enfrentamos, contudo, vivenciamos cada vez mais o fará de Deus, o agir de Deus.
dentro daquela perspectiva da qual, aleluia, Davi não inicia esse texto. Ele inicia indignado, ele inicia revoltado, ele inicia fazendo uma leitura totalmente equivocada do cuidado e do favor de Deus na sua vida, mas aqui ele externa e diz, confia nele, e o mais, ele fala e diz, não, eu preciso continuar a confiar nesse Deus que tem sido comigo desde a minha mocidade, aleluia, tem atravessado a minha maioridade, e hoje estou chegando na minha velhice, tenho que continuar entendendo e compreendendo que a minha mão, que a minha vida está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Caleb diz que aos 45 anos de idade ele recebe a promessa de habitar naquele monte, e agora ele recebe na palavra de Josué dizendo, olha, é chegado o momento, ele diz, hoje eu estou com 85 anos e a minha força, a minha confiança, ela continua a mesma. Aleluia! Ele vive mais 45 anos esperando aquele cumprimento daquela palavra, na perspectiva de iniciando todos os acontecimentos, mas firme e convicto, chegará a hora que essa palavra vai se cumprir. Aleluia. Ei, eu quero te dizer que você precisa continuar a acreditar, a confiar e a descansar que Deus, no momento propício, vai agir na minha, na tua, na nossa vida. Não te indignes porque alguém aí está prosperando. Não perca as suas perspectivas diante daquilo que aparentemente parece ser bom, mas é transitório, é momentâneo e não vai lhe somar em nada. Mas vivenciar uma perspectiva da vontade de Deus para as nossas vidas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aquilo que foge às nossas perspectivas, querido, Deus estará fazendo, estará cumprindo na nossa vida. Fecho com esse testemunho aqui que vivenciei na minha vida. Já disse aqui em algumas palavras de como foi a minha infância, difícil como de muitos aqui, sem perspectiva nenhuma. Mas no dia em que recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu disse a Deus, aleluias, não quero, Senhor, não no sentido de não querer ou de lhe dar ordem, mas peço a Ti que não me deixe vivenciar, ou que não deixe os meus filhos, a minha possibilidade, vivenciar o que eu vivenciei, a não ser que seja uma coisa da Tua vontade. Aleluia. E hoje nós temos visto a boa mão do Senhor nos conduzindo e conduzindo a nossa casa. Verdade. A coisa tem fluído, tem caminhado. Aleluia. Que a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, confiamos nele, o fará verdadeiramente, se faz presente na nossa vida. Feche meus olhos, eu quero orar, estarei passando a palavra ao nosso pastor. Senhora, dando as suas considerações. Deus eterno, em nome de Jesus, eu quero, Pai, nesta hora orar, ou me unir à oração do meu irmão, da minha irmã, desse meu amigo que está me ouvindo, Senhor, do outro lado desta rede. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente viver esta vida na terra, se alimentando desta verdade que é a Tua palavra. Oh Deus bendito, Deus eterno, esta verdade que nos encoraja, esta verdade que nos fortalece, essa verdade que supre, Senhor, as nossas necessidades. Quando Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Oh, louvado seja o Teu santo nome. E, Senhor, isto realmente tem sido uma verdade, mesmo em meio às escassez, aleluia, das coisas naturais, do pão natural, da água natural, nós podemos nos alimentar desta verdade que é a Tua palavra. Cristo tem sido o nosso pão, o nosso alimento, mesmo nos dias difíceis, aleluia, e árduos desta vida. Ele tem sido o nosso pão vivo que desceu do céu. Ele tem sido o nosso maná, aquilo que de melhor nós podemos
aleluia, comer das tuas mãos. E tem nos fortalecido, e tem nos abençoado até aqui. Abençoe esta casa, abençoe esta família, que possa continuar crendo, acreditando, porque certamente Deus fará grandes coisas na sua vida. Em nome de Jesus nós oramos e os abençoamos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que noite gloriosa, querido. Que palavra de despertamento. Como Deus falou conosco desde o início do culto. E eu tenho certeza que Ele está falando com você aí no seu lar. Amém? Tem um corinho que eu gosto muito de dizer assim: alerta, povo, esse que está chegando a hora da vitória que Jesus vem nos buscar. Ele virá com poder e grande glória para os gemidos dessa terra de glória. É no abrir, fechar de olhos e entraremos na mansão celestial e gozaremos do poder do Senhor com os gemidos dos alegres. Lá não há pranto, tristeza e dor, porque as lágrimas Jesus enxugará. Abençoado, glória a Deus e aleluia, com os gemidos que já receberá. Deus não é batalha para perder, Deus não entra na batalha para perder. Pode o gigante ser maior do que Golias, que cai por terra, ele confia. Ninguém viu e nunca vai ver nosso Deus entrar numa batalha para perder. Deus não é. Vai! Deus não entra na batalha para perder. Deus não entra. Vai! Deus não entra na batalha para perder. Pode o gigante ser maior do que Golias, ele cai por terra, ele confia. Ninguém viu e nunca vai ver nosso Deus entrar. Nosso Deus entrar. Nosso Deus, querido, não entra na batalha para perder. Abdicou da sua glória, adentrou nessa terra para te dar uma vida boa e garantir uma salvação eterna. Como Deus falou nessa noite, querido, eu não sei como você está agindo aí dentro da sua casa, no seu lar, na sua vida terrena, cotidiana, talvez com perspectiva de terra. Mas Deus foi preparar para você um lugar excelente, uma eterna e linda morada. Aí na tua casa você pode tomar a sua decisão com Cristo, e aqui também na igreja, porque não tem ninguém melhor do que você para saber como você está caminhando diante de Deus. E de Deus ninguém zomba. Pode enganar pai, mãe, pastor, filho, família, mas nós estamos nus diante da potente visão de Deus. E mais uma noite o Senhor nos chama à responsabilidade. Eu não sei se há algum desviado do caminho do Senhor, mas hoje é noite de salvação, é noite de libertação. Eu não sei se você está olhando para a terra, com perspectiva de terra, como foi pregado aqui nesta noite. Está achando-se injusto em relação ao que tem recebido de Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor reservou para nós, para aqueles que temem o seu nome, coisas eternas e melhores. Deus possa abençoar a sua vida nesta noite. Se possa se consertar com Deus aí onde você está. Só você sabe como você está com o Senhor. Hoje é noite de salvação. E Deus quer alcançar a tua vida. Estarei orando ao Senhor, entregando esse culto nas mãos do Senhor. E Deus possa dar uma semana abençoada, uma noite de sonhos proféticos. Amém? Terça-feira estaremos aqui com o estudo bíblico. Quinta-feira é consagração pela manhã. Convido a igreja a estar orando pela consagração pela manhã. À noite um culto maravilhoso também. E domingo esse culto maravilhoso. Deus possa abençoar a tua casa e a tua vida. Senhor, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade, Senhor. Mas Deus, como é bom ouvir a tua palavra, Senhor. O Senhor está entronizado aqui os louvores, e como o Senhor falou conosco nesta noite através da instrumentalidade
ministrar, Senhor. Mas encontre agora esse lar, a esta família, esse homem, a esta mulher, esse jovem, ó Deus, que está estagnado, parado, engessado, ó Deus. Desperta pelo poder que é no teu nome. Que, ó Pai, que entre salvação, que entre libertação nesta casa. Todo prognóstico do inferno seja lançado por terra, Senhor. Entra como um forte, traga alegria. Tira o espanto, Senhor. Que haja, Deus, alegria de salvação. Receba esse culto como um chique suave nessa noite, Pai. O despede em paz, em segurança. Vou despeço teu povo em paz, dizendo assim: que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus fiel na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Dá um sorriso pro teu irmão aí, estenda assim a mão para ele, abraça teu pai e tua mãe na sua casa, que Deus possa abençoar a sua família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.